No dia que foram divulgadas as últimas imagens de Elisa Lam ainda com vida, muitas pessoas pelo mundo inteiro ficaram se perguntando o que raios aconteceu com ela, e as teorias só ficaram ainda mais bizarras depois que o corpo dela foi encontrado na caixa d'água do hotel Cecil, muito famoso nos Estados Unidos por vários eventos bizarros acontecerem com quem se hospeda lá. E pelo menos pra mim foi a primeira vez que eu fiquei obcecada tentando entender o que tinha acontecido aqui, muitos anos antes de eu sequer saber o que era criminologia ou o famoso true crime. Quando eu era apenas um adolescente, me mostraram o vídeo da Elisa no elevador do hotel pela primeira vez na minha vida. E na verdade, essa semana, do mesmo dia que eu tô postando esse vídeo aqui, no dia 19 de fevereiro de 2025, foram completados 12 anos do dia que a Elisa foi encontrada na caixa de água do Hotel Cecil, depois que vários hóspedes começaram a reclamar do gosto e da cor da água saindo das torneiras do hotel, levando os funcionários de lá a encontrarem os restos da Elisa na caixa d'água, dando início a uma das teorias da conspiração mais conhecidas da internet. Afinal, quanto mais informações a gente tem, menos a gente entende o que raios aconteceu com ela, é bizarro. E para completar, toda a história desse caso é estranhamente similar a um filme chamado Dark Water, ou Água Escura, e que foi lançado vários e vários anos antes disso tudo acontecer. Sim, bizarro. E vem comigo pelo menos tentar entender o que raios aconteceu com Elisa Lam. Oi gente, eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta ao Atrás da Fita. Só queria me desculpar rapidinho pela demora da semana passada, né? O vídeo era pra ter saído na sexta, mas ele era tão grande que eu só consegui liberar ele no domingo. Inclusive, você já viu que o vídeo ficou com mais de 1 hora de duração? Cadê o povo que fica pedindo vídeo grande? E aí eu posto e vocês não assistem, como é isso? Me diz. E eu acabei me atrasando tanto que essa semana também só vai ter esse vídeo aqui, mas é sério, eu prometo que semana que vem a gente volta ao normal, com os 2 vídeos por semana. Se eu não postar, vai lá no meu Instagram, @rbcbcs e me xinga assim de, nossa, sua feiosa. Tá permitido me zoar, tá? Se eu não conseguir. Enfim, vou tentar não me alongar muito, porque uma pessoa comentou que é muito blá 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 no meu vídeo, mas também se eu não explicar as coisas, vocês ficam perguntando nos comentários, né? Enfim. Última coisa, eu só queria agradecer o Pix que a Alessandra me mandou, e se você também quiser ajudar o canal a crescer, você pode me mandar qualquer valor para minha chave atrásdafita@gmail.com, e você também pode se tornar membro do canal e ter acesso a vários benefícios exclusivos. Você também sempre pode ajudar o canal dando likezinho, que é de graça. Se todo mundo que assiste, sério, eu vou falar todo o vídeo agora, se todo mundo que assiste deixasse o like, bicho. E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. Nossa história começa quase exatamente 12 anos atrás do dia que eu tô postando esse vídeo, no dia 31 de janeiro de 2013, quando Elisa Lam foi vista com vida nos corredores do Hotel Cecil pela última vez. E então, alguns dias depois, vários hóspedes do hotel começaram a ligar para a recepção e reclamar que a água da torneira estava com um gosto muito esquisito. Tão esquisito que eles não tinham nem palavras para explicar direito, eles nunca tinham visto uma coisa parecida. E sim, caso você não saiba, lá nos Estados Unidos eles têm esse costume de beber água da torneira mesmo, né? Porque, em teoria, pelo menos, a qualidade do encanamento lá é boa o suficiente para isso. Mas nesse dia, claramente, tinha alguma coisa errada com o reservatório de água do edifício, porque além do gosto bizarro, a água estava saindo numa coloração preta, completamente escura, não é nem aquele marrom meio enlameado assim, sabe? Não, a água estava preta. Mas começando do começo, Elisa Lam nasceu em 13 de abril de 1991 na cidade de Vancouver, no Canadá, filha de David e Ina Lam e irmã de uma moça chamada Sarah. O David e a Ina eram imigrantes vindos de Hong Kong e se mudaram para o Canadá na esperança de melhorar de vida. E para isso eles abriram um pequeno restaurante que ficava na província de British Columbia. Para todos os efeitos, a vida da Elisa parecia que tinha sido relativamente normal. Nenhum episódio assim muito significativo, nem nada trágico demais foi encontrado quando as pessoas de repente começaram a se interessar pela vida e o passado da jovem. Mas até então ela era apenas uma jovem universitária que frequentava a Universidade de British Columbia e que gostava de postar muitas coisas no seu blog, mais especificamente no site Tumblr. E lá ela demonstrava seu interesse por modelos de roupas muito fashions, entre várias outras coisas, aesthetic. E ela também postava um desabafo sobre a vida pessoal aqui e acolá. Em um dos posts de caráter mais pessoal, ela escreveu: "Se alguém te disser que está depressivo, não pergunte o motivo. Não tem motivo."
Em suas várias postagens sobre saúde mental, ela dá a entender ter sido diagnosticada com bipolaridade e depressão. E por mais que a família dela nunca tenha comentado em detalhes sobre o sofrimento psicológico da Elisa, é sabido que ela estava, de fato, tomando vários remédios na tentativa de estabilizar o seu transtorno. A única coisa que a família afirmou com toda certeza sobre a Elisa é que ela nunca tinha sido do tipo que desejava encerrar a própria vida, ou seja, dando a entender que a família não acredita que ela tenha sido a responsável pelo próprio fim trágico, pelo menos não de forma intencional. Mas a Elisa também não era a melhor em seguir as recomendações médicas em relação à medicação e muitas vezes ela se recusava a tomar ou dizia que não precisava mais do remédio. E pelo pouco que eu sei do transtorno bipolar, parece que ou é bipolar ou é borderline, mas reza a lenda que algum dos dois não gosta muito de tomar medicação por algum motivo. E apesar da família querer passar uma imagem de infância e adolescência 100% normal, eles também contam que a Elisa já tinha tido vários episódios graves de alucinação, fazendo com que ela se escondesse debaixo da cama de tão aterrorizada que ela estava, e em um outro episódio ela acabou até sendo levada para o hospital. Então até digamos que ela podia ter uma vida relativamente normal, mas aparentemente os problemas psicológicos eram uma realidade diária na vida dela. Em janeiro de 2013, a Elisa, com 21 anos de idade, decidiu que ela queria fazer essa viagem pela costa oeste dos Estados Unidos, ou seja, o lado do país que é Los Angeles e não Nova York, ok? E já que a Elisa estava dando uma pausa nos estudos, ela queria aproveitar o que talvez fosse a última chance dela de viajar e conhecer um pouco o mundo e pessoas novas, antes dela acabar presa num lugar só por causa de algum emprego. Os pais dela, como bons pais orientais, ficaram muito preocupados com esse desejo da Elisa de viajar sozinha. Mas fazer o quê, né? Ela já era uma mulher adulta, ela já tinha idade suficiente até para beber nos Estados Unidos. E para acalmar o coração dos pais, a Elisa jurou de mindinho que ela ia ligar para eles para dar notícia todo santo dia. Ok? No dia 26 de janeiro, ela chega em Los Angeles, no estado da Califórnia, depois de pegar um trem que saiu de San Diego. 2 dias depois, ela fez o check-in no tal do Hotel Cecil, que ficava bem no centro da cidade, mas esse hotel, viu, menina? Olha, eu só te digo uma coisa, mesmo eu sendo obcecada com true crime, eu não sei se eu teria coragem de me hospedar no Cecil com todo o histórico dele, nem de passagem, eu acho que eu não encarava uma noite de sono lá sequer, sério. Pra você ter uma noção, ele fica localizado no mesmo quarteirão de uma região que eles chamam de Skid Row, que é basicamente onde pessoas em situação de vulnerabilidade ficam ali perto morando em tendas ou às vezes morando em caixas de papelão mesmo. E para eles provavelmente é um pouco mais seguro a comunidade ficar toda unida, né, na mesma região, mas sem cinismo aqui, galera. É uma situação extremamente propícia para uso de substâncias e pequenos crimes, se é que você me entende. Tudo isso só porque um dia desse eu vi um post no Twitter de uma pessoa falando que tinha sido xingado ou até agredida por um morador de rua. E aí ela tinha xingado ele de volta e os comentários tudo: não, você não pode, você tem que pegar na mãozinha dele e falar, meu amorzinho. Juro por Deus, gente, sai do Twitter, deleta o Twitter uma semana e vai ver pessoas de verdade, sério. Enfim, desculpa, voltando. Mas sei que o Cecil fica nessa região aí bem esquisita, talvez até questionável. Tipo, se fosse em São Paulo, é o tipo de bairro que você só anda com o celular na mão se você estiver querendo ser assaltado, tá compreendendo? E o Cecil já tinha até sido, sim, um hotel muito bacana na época da sua fundação, em 1924. Mas aí chegou o fatídico ano de 1929 e com ele a tal da Grande Crise Econômica, que foi simplesmente apelidada de a Grande Depressão. E assim como muita gente no país, o Cecil sofreu o baque e, na verdade, ele nunca mais voltou a ser um sinônimo de luxo que ele costumava ser. No ano de 2011, o hotel foi até renomeado para Stay on Main, possivelmente numa tentativa, né, ali de renovar a marca do hotel, o tal do rebranding que eles chamam, dar uma repaginada. Mas não sei, viu, se só mudar o nome era suficiente para repaginar todo o histórico do Cecil, porque a essa altura, em 2011, o hotel já tinha um longo histórico de mortes acidentais muito esquisitas, mortes provocadas, se é que você me entende, além de várias pessoas que resolveram encerrar a própria vida se jogando do hotel. Muitos hóspedes saíam de lá dizendo que eles jamais se hospedariam no Cecil novamente depois de uma noite de barulhos muito esquisitos,
uns relatos que podiam se literalmente inspirar os filmes de atividade paranormal, sabe? Além disso, durante os anos 80, o hotel foi moradia de um serial killer que você talvez já tenha ouvido falar, chamado Richard Ramirez, conhecido como The Night Stalker, o predador da noite, que aterrorizou mulheres de Los Angeles nos anos 80. Sim, esse feioso, fedido que foi condenado por matar no mínimo 13 mulheres, possivelmente muito mais, foi uma das presenças ilustres que se abrigaram no Cecil. Tá sentindo a vibe? De acordo com as estimativas da polícia, ele cometeu 14 dos ataques dele enquanto ele estava hospedado lá. E na verdade ele só não matou mais gente porque muitas das vítimas tiveram sorte e conseguiram sobreviver. Não foi nenhuma bondade do coração fedido dele não, tá? Outro serial killer notório que chegou a se hospedar no Cecil atendia pelo nome de Jack Unterweger. E ele se hospedou no hotel no ano de 1991 e é estimado que no período que ele estava hospedado lá, ele teria sido responsável por roubar de forma covarde a vida de pelo menos 3 mulheres diferentes, no mínimo, no mínimo. E mais famoso do que isso, eu acho que só a própria Elizabeth Short, que você talvez conheça como Black Dahlia. Sim, antes de virar vítima de um dos outros grandes mistérios da humanidade, a Elizabeth Short também foi vista no Hotel Cecil. A gente não tem certeza se ela chegou a se hospedar lá, mas ela foi vista tomando uns drinks ali pelo bar do hotel. E isso aconteceu apenas alguns dias antes do seu assassinato brutal. Tá sentindo a vibe, né, do estabelecimento? Pois é. Além disso, existem vários relatos dos funcionários que trabalharam lá ao longo dos anos presenciando coisas que eles não sabiam nem como começar a explicar. O departamento de polícia da cidade já sabia que todo dia eles podiam esperar no mínimo 3 ligações pedindo socorro do Hotel Cecil, todo santo dia. E então, no começo de 2013, a Elisa chega para se hospedar no hotel que já tinha deixado seus tempos de glória para trás há bastante tempo já. E depois de fazer o check-in, a Elisa é designada para ficar em um quarto compartilhado no 5º andar, mas não demorou muito para os colegas de quarto dela começarem a ir até a recepção para reclamar do comportamento, no mínimo, peculiar da Elisa. Ao gerente do hotel, eles afirmaram que a Elisa tinha deixado para eles vários bilhetes escritos à mão onde dizia coisas do tipo vá para casa, go home, e vá embora, go away. Ok. Além disso, ela trancava a porta e exigia uma senha para eles poderem voltar para dentro do quarto. Sério, gente, imagina, você só quer descansar, você tá gastando seu dinheirinho suado para pagar um hotel e a sua colega de quarto desconhecida começa a agir assim. E assim, em apenas 2 dias, a equipe do hotel resolve realocar a Elisa para ficar sozinha no próprio quarto e assim ela passou a ocupar o quarto de número 506. Também tem um relato de que durante esse período dela no Cecil, a Elisa teria ido a uma gravação do The Tonight Show, um programa muito famoso nos Estados Unidos, apresentado por esse moço chamado Conan O'Brien. Mas parece que em vez de só ficar de boa e aproveitar a experiência de estar ali na gravação, a Elisa teria sido retirada do estúdio pelos seguranças por conduta desordeira. Mas eu não consegui encontrar em lugar nenhum especificamente qual conduta seria essa. Até então, a Elisa estava pelo menos cumprindo a promessa que ela fez para o pai e para a mãe de manter o contato com eles todo santo dia. E ao contrário do relato dos colegas de quarto dela, os pais, durante a ligação da Elisa, acharam a filha normal, ela não parecia alterada nem nada demais. Ok, até aí tudo bem. Até o fatídico dia que a Elisa tinha programado para fazer o check-out, a saída dela do hotel. No dia 31 de janeiro de 2013, pela primeira vez durante a viagem, a Elisa não entrou em contato com os pais dela e logo no primeiro dia que ela não deu nenhum sinal de vida, eles começaram a ficar bem preocupados. E antes mesmo do dia acabar, eles já tinham entrado em contato com o departamento de polícia de Los Angeles, a cidade onde a Elisa estava. Nisso, os policiais vão até o hotel, perguntam pela Elisa, procuram no quarto que ela deveria estar, conversam com outros hóspedes e eles simplesmente não conseguem encontrar ela em lugar nenhum. Como assim? Até cachorros farejadores foram trazidos para auxiliar os policiais, mas o máximo que eles conseguiram foi farejar o rastro da Elisa até uma janela, e nessa janela o cheiro dela se perdia completamente. E assim, isso não significa que os policiais conseguiram a autorização de checar 100% de todas as áreas do hotel não, viu? Eles ficaram limitados a procurar a Elisa nas áreas públicas, né? Então, tipo, a piscina, o bar, o restaurante do hotel. E os quartos que estavam vazios, né? Não tinha ninguém lá.
Porque afinal entrar nos quartos ocupados e simplesmente vasculhar o quarto de uma pessoa possivelmente inocente que não tem nada a ver com o que eles estão procurando é extremamente ilegal, ok? Pelo relato dos funcionários de terem visto a Elisa sempre sozinha, a polícia achava pouco provável que ela estivesse em algum quarto de outra pessoa ali no hotel. Mas enquanto isso, os pais dela já estavam tão preocupados que eles decidiram vir voando do Canadá para tentar ajudar a encontrar a filha desaparecida. E então o próximo passo dos investigadores foi o de checar as câmeras de vigilância do Hotel Cecil em busca de alguma pista relevante ou da última vez que a Elisa foi vista. E realmente é nesse momento que eles encontram essa filmagem que virou uma das maiores teorias da conspiração na internet até hoje. Nas imagens a gente vê a Elisa indo até os elevadores, ela entra no elevador, se abaixa ali perto dos botões e parece apertar vários botões. Depois ela fica parada no canto do elevador alguns segundos e é nesse momento que ela bota a cabeça para fora do elevador, olha para os lados aparentemente desconfiada de alguma coisa ou checando se não tinha mais ninguém ali do lado de fora. Rapidamente ela volta para o elevador e fica mais uns segundos parada ali no canto e depois ela vai até a porta e fica parada novamente, coloca um pé para fora e depois os dois e depois ela faz esse movimento que parece quase uma brincadeira de criança e ela dá um passinho pro lado e outro para trás. Eu vou colocar o vídeo aqui para você ver porque é até um pouco difícil de explicar mesmo. Espia aí, vai. E depois de agir desse jeito nem um pouco convencional, a Elisa sai de vez do elevador e do campo de visão das câmeras também.
E é daqui pra frente que a gente só pode especular e se questionar sobre o que aconteceu de fato com Elisa Lam. A primeira coisa que eu lembro de ver o povo comentando foi sobre o tempo que as portas do elevador ficaram abertas enquanto ela estava fazendo isso de sair e voltar. Foi um tempo muito longo, anormalmente longo. Afinal, né, portas de elevador geralmente ficam abertas apenas alguns segundos se você não apertar o botão para segurar elas. E pra mim, pelo menos, a parte mais estranha de todas é que imediatamente depois que ela sai, a porta fecha, quase assim, instantâneo. Quando eu vi o povo falando isso, eu me arrepiei todinha e eu nem acredito em fantasma, menina. Mas sei que em posse dessas imagens as autoridades resolvem liberar elas ao grande público para ver se alguém reconhecia a Elisa e dizia que ela estava em algum lugar. Mas eu tenho certeza absoluta que nem mesmo os policiais poderiam imaginar o tanto de atenção que o vídeo da Elisa iria receber. Uma vez na internet o vídeo explodiu e realmente, na época, até eu morando no Piauí, fazendo meu ensino médio, até hoje lembro o dia que o meu namoradinho da época me mostrou esse vídeo no computador dele. E talvez, se eu parar pra pensar, eu lembre até hoje justamente pela sensação de inquietude que o comportamento da Elisa passa. E eu fui apenas uma das milhões de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que ficaram matutando, tentando colocar algum sentido no que estava sendo visto ali. E assim, as teorias criadas pelos internautas começam a pipocar. Algumas pessoas tinham certeza que ela estava tentando fugir de alguém e que por isso ela estaria agindo tão estranho por causa do nervosismo, além de ficar colocando a cabeça pro lado de fora do elevador para checar se não tinha ninguém por ali. Outras pessoas tinham certeza que ela só podia estar sob a influência de alguma substância, sendo legalizada ou não. Só isso mesmo para explicar os movimentos esquisitos dela. E realmente, pela própria localização do Cecil, se a Elisa quisesse, ela podia beber ou cheirar ou fumar quase qualquer coisa que ela quisesse mesmo, né? Seria bem fácil de conseguir por ali. E ainda tinha os que acreditavam piamente que o problema da Elisa, na verdade, era um episódio severo de saúde mental. Sim. Tem também os que acreditam em possessão por algum demônio ou alguma alma atormentada, né? Um fantasma ali, já que o que não falta na história do Cecil são almas atormentadas, né? Pra assombrar ele, não é mesmo? Só que nesse momento nada disso ajudava os pais da Elisa, que ainda estavam extremamente angustiados, sem ter a menor ideia do paradeiro da filha única deles, até que, no dia 19 de fevereiro de 2013, mais de 2 semanas da Elisa ter desaparecido e quase exatamente 12 anos atrás, um funcionário chamado Santiago Lopes, que trabalhava com a manutenção do Hotel Cecil, deu o azar de encontrar o corpo da Elisa sem vida e flutuando no enorme tanque de água que abastecia o hotel. Socorro, Deus! E o motivo pelo qual ele estava ali tentando entender se tinha algum problema com os tanques de água do hotel era justamente porque nos últimos dias a recepção tinha recebido várias ligações de hóspedes diferentes reclamando que a pressão da água estava muito baixa, a água estava saindo com bem menos força que o normal, sabe? E além disso, pior ainda, o gosto estava muito esquisito na água e ela estava com uma coloração escura bizarra. Né? Então, como eu mencionei, eles bebem água da torneira, então você espera que a água esteja impecável e aí aconteceu um negócio desse, você percebe na hora, menina, eu tenho certeza. O Hotel Cecil tinha um conjunto de 4 tanques e cada um comportava 1.000 galões de água, algo em torno de 3.785 litros de água em cada um deles. E dali a água saía direto para o quarto dos hóspedes, para a cozinha do hotel e para a cafeteria e todas as partes que precisava, né, dentro do Hotel Cecil. O chefe do departamento de bombeiros de Los Angeles afirmou em uma entrevista que eles precisaram esvaziar o tanque em que a Elisa estava completamente e depois fazer uma abertura na lateral para eles conseguirem entrar e retirar o corpo dela. E até hoje, nem eu, nem você, nem os próprios policiais que investigaram o caso têm 100% de certeza do que aconteceu com Elisa Lam e como raios ela foi parar dentro do tanque de água do Hotel Cecil. De acordo com a investigação policial, a última pessoa que teria visto a Elisa ainda com vida se chamava Kate e ela trabalhava como gerente em uma livraria que ficava ali perto do hotel. Ela teria visto a Elisa comprando alguns livros e CDs por lá para levar eles de presente para a família de volta em Vancouver, justamente no mesmo dia que ela desapareceu. Segundo a Kate, a Elisa parecia uma pessoa animada, educada e que foi bastante amigável no tempo que levou o atendimento. Ela não tinha achado ela nem esquisita e nem reparou em nenhum comportamento estranho dela.
E com isso, os investigadores assumem que a Elisa pelo menos tinha planejado voltar para casa, né? Se ela estava fazendo todo esse esforço de comprar lembrancinhas para levar de volta da viagem, o que realmente já ajuda a eliminar a possibilidade de que ela estivesse planejando encerrar a própria vida, se é que você me entende. Agora, o que os policiais não conseguiam entender mesmo era como a Elisa conseguiu chegar no telhado do hotel e depois no tanque de água, porque, em primeiro lugar, as portas que levam até as escadas que dão acesso ao telhado do hotel são trancadas e apenas os funcionários têm a chave. E, além disso, qualquer tentativa de um intruso passar por essas portas dispara um alarme altíssimo que ecoa por vários andares do hotel, indicando para os funcionários que tem algo muito errado acontecendo. E sendo assim, será então que a Elisa chegou lá pelas escadas de incêndio? Sabe aquelas escadas de metal que tem do lado de fora dos prédios americanos? Pois é. Ok, talvez ela foi por ali, né? Realmente, o cachorro farejador que eles trouxeram no dia que ela desapareceu sentiu o rastro do cheiro dela até uma janela que realmente dava para essas escadas de incêndio. E já seria um trabalho muito grande até aqui para Elisa chegar nesse telhado. E agora a parte mais confusa desse quebra-cabeça todo é como que ela conseguiu se enfiar nesse bendito desse tanque de água. Cada um dos 4 tanques do hotel tinha aproximadamente 2,5 metros de altura e 1,20 m de diâmetro. E a tampa deles era essa estrutura de metal muito, mas muito pesada. Para piorar, a gente não tem nem certeza se a tampa estava levantada ou não quando ela foi encontrada, porque o funcionário que encontrou a Elisa primeiro falou que ela estava aberta, mas a equipe do hotel depois veio a público declarar que eles sempre deixavam ela fechada porque era protocolo do hotel. E aí você decide, né? Será que o funcionário estava se entregando, assumindo que ele não seguia o protocolo todas as vezes, ou ele só se confundiu mesmo? E com a descoberta da Elisa no tanque de água, os policiais agora levam os cachorros farejadores para o telhado do hotel, mas nenhum deles sentiu o cheiro da Elisa em lugar nenhum, o que é bem esquisito, na verdade. No resultado da autópsia, a causa da morte da Elisa foi afogamento, com o seu quadro de bipolaridade sendo um contribuidor significativo da morte dela. Ok. O relatório também afirmava que ela não apresentava nenhum sinal de trauma, e também foi comprovado através do exame de toxicologia que não tinha nenhuma substância ilegal e nenhum traço de álcool no sangue da Elisa. Nenhuma. Nada. Zero. Tomou nem uma cervejinha antes de morrer. O exame também indicava que as únicas substâncias que ela tinha ingerido antes de falecer misteriosamente tinham sido os remédios prescritos para ela pelo médico, né? E que, em teoria, deveriam ajudar ela a estabilizar o quadro e não piorar, não é mesmo? E com tudo isso, o médico responsável pela investigação declarou a maneira da morte da Elisa como morte acidental. E quando o relatório do legista foi finalmente liberado ao público, a gente descobriu que a Elisa foi encontrada sem nenhuma peça de roupa, mas as peças estavam ali dentro do tanque boiando junto com ela e elas eram as mesmas peças de roupa que ela estava usando nas imagens dela agindo esquisito no elevador. A esse detalhe eu vi a teoria das pessoas de ela chegou dentro do tanque de algum jeito, né? Que esse é o grande mistério, na verdade. E uma vez lá dentro, ela pode ela mesma ter removido as peças, né? Pra conseguir ficar flutuando mais tempo. Porque roupa molhada realmente pesa muito. O relatório também afirmava que as roupas estavam cobertas por uma substância que parecia areia. E além das roupas, o relógio e a chave do quarto dela estavam dentro do tanque também. Depois da polícia ter feito, segundo ela mesma, uma investigação minuciosa, foi decidido que a morte da Elisa não passava de um afogamento acidental e, segundo eles, a menção de bipolaridade da Elisa no relatório foi pelo fato de que eles acreditam que no dia 31 de janeiro ela sofreu um episódio grave de bipolaridade e aí por isso ela teria subido no telhado do hotel e se enfiado no tanque de água. Ok. Os cidadãos da internet que acompanhavam o caso na época não ficaram 100% satisfeitos com essa resposta, afinal ainda tinha muita coisa que a polícia tinha simplesmente deixado sem nenhuma explicação. Examinando mais de perto o relatório da autópsia, algumas pessoas perceberam que ele não fazia nenhuma menção ao kit de violência íntima que eles utilizam para saber se a pessoa foi, violada antes de morrer, e nem do kit de amostras do que tinha debaixo das unhas da Elisa, que poderia indicar se ela chegou a lutar e arranhar alguém antes de falecer. Apesar do relatório não mencionar nem sequer se esses kits chegaram a ser processados, em outra parte dele dizia que a Elisa tinha um acúmulo de sangue, que geralmente é uma evidência que pode indicar violência íntima.
E além disso, as pessoas repararam que a maneira da morte da Elisa tinha sido alterada de não pode ser determinada para acidental. E assim a teoria passou a ser de que o médico legista muito provavelmente sofreu uma pressão muito grande dos colegas da força policial para resolver esse caso logo, sabe? Afinal, com toda a atenção que o caso da Elisa acabou recebendo, não pegava muito bem a polícia de Los Angeles dizer que eles não tinham nenhuma solução, sabe? E se tem uma coisa que a polícia americana preza é pela imagem deles com toda certeza. Mas depois desse bafafá todo, o legista veio a público se pronunciar dizendo que foi apenas um erro administrativo. Mas só aqui entre nós, você pular de não, eu não consigo dizer com certeza o que aconteceu com ela pra não, foi um acidente sim, eu tenho certeza, é peculiar esse erro administrativo aí, viu? Nenhuma resposta foi dada em relação à substância que parecia areia nas roupas da Elisa. E depois de alguns milhares ou até mesmo milhões de internautas analisarem o vídeo da Elisa sem parar, surgiu a teoria de que ele teria sido editado e alterado. Sim, alguém aí nesse processo entre a polícia obter as imagens e divulgar elas para o público se deu o trabalho de diminuir a velocidade do vídeo. Mas por que, meu Deus? O perfil no Tumblr que a Elisa usava teve um post publicado depois da morte dela, apesar do celular dela nunca ter sido recuperado. Mas a isso as pessoas rapidamente apontaram que o Tumblr realmente tinha essa opção de deixar os posts programados para o dia e o horário que você quisesse. Então podia facilmente apenas ter sido algo que a Elisa deixou programado antes dela vir a falecer. Ou isso, ou a pessoa envolvida com a morte dela estava usando o celular dela por algum motivo logo para postar no Tumblr. Acho que só tem essas duas opções mesmo. Mais uma coisa que os internautas obcecados com o caso apontaram foram as semelhanças entre o caso da Elisa e o filme de 2005 chamado Água Negra. Nesse filme, uma mãe chamada Dahlia e uma filha chamada Cici se mudam para esse apartamento e elas começam a ouvir barulhos bizarros e veem uma água escura vazando do apartamento sem nenhuma explicação aparente. Até que elas acabam indo investigar no tanque de água no topo do hotel, onde elas encontram o corpo de uma garota que foi declarada desaparecida no hotel um ano antes. Novamente, o filme saiu 8 anos antes do caso da Elisa, tá? Os pais da Elisa entraram com um processo judicial em setembro de 2013 contra o Hotel Cecil, com a justificativa de que o hotel falhou em inspecionar perigos em potencial tanto para a Elisa quanto para outros hóspedes. Mas, segundo a defesa do hotel, era praticamente impossível eles sequer imaginar que a Elisa podia acabar em um dos tanques de água, gente. E realmente, como não era possível ter certeza se o jeito que a Elisa chegou no tanque era de fato culpa do hotel ou não, o juiz decidiu a causa em favor do Hotel Cecil e contra os pais da Elisa. Ou seja, eles perderam o processo. E é isso, gente. Eu já ouvi esse caso tantas vezes ao longo de tantos anos. Acho que foi talvez a primeira gota de true crime que teve na minha vida. E eu não sei mais nem o que eu acredito, se eu acredito em alguma coisa. Toda vez que eu vejo o histórico e as coincidências que acontecem nesse hotel, me dá um negócio tão ruim, sério. E você, já tinha ouvido falar do caso bizarro da Elisa Lam? Por hoje é só, gente. Até a próxima. Você se cuida, se hidrata, se inscreve no canal, ativa as notificações para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. E eu vejo vocês na próxima. Se você chegou até aqui, deixa esse emoji aqui que eu respondo seu comentário, beleza? E tchau!